Olha só, minha gente, se alguém me contasse que eu, Isabela, formada em Direito, com um futuro promissor nos tribunais de São Paulo, acabaria casada por um contrato, eu ia rir na cara da pessoa. Mas a vida, ela tem um senso de humor bem cruel, viu? E aqui estou eu, contando a minha história, que não tem nada de conto de fadas e muito de pesadelo de luxo. Tudo começou com meu pai, meu querido e atrapalhado pai, que sempre teve o coração maior que a conta bancária e o olho maior que a perna. Ele se meteu num investimento que era mais furada do que peneira, e o resultado? Uma dívida astronômica. Quando eu digo astronômica, é o tipo de valor que te faz vender a alma e o corpo para pagar. E quem era o credor? Rafael Albuquerque. Vocês devem ter ouvido falar dele, o CEO, o tubarão da Faria Lima, um homem de terno impecável, olhar de gelo e reputação de ser implacável. Ele era o dono da maior holding de tecnologia do país e agora era o dono da minha liberdade também. Meu pai, desesperado, tentou negociar, implorou. E Rafael, com aquela frieza calculada que me dava arrepio só de pensar, deu a cardada final. A dívida será quitada, mas não com dinheiro. Será com um acordo familiar. Você me entrega a sua filha em casamento. Eu quase caí para trás quando meu pai me contou. O casamento era de fachada, claro. Um acordo de negócios travestido de união matrimonial. A família Albuquerque precisava de uma imagem de estabilidade para fechar um negócio gigantesco com investidores estrangeiros. E Rafael, solteiro convicto, precisava de uma esposa apresentável. Eu era o preço da liberdade do meu pai. Advogada, bonita, modéstia à parte e vinda de uma família de nome, apesar da falência. Aceitei, não por amor, nem por conveniência, mas por desespero e lealdade ao meu pai. O casamento foi rápido, frio e chique. A festa, um espetáculo de ostentação no Morumbi, com jornalistas de fofoca e colunistas sociais babando. Eu parecia uma boneca de porcelana, sorrindo enquanto meu coração gritava. Rafael, ao meu lado, era a personificação da arrogância. Ele me olhava como se eu fosse um objeto de arte caro que ele tinha acabado de adquirir. Não se esqueça, Isabela, ele sussurrou no meu ouvido, na hora de cortar o bolo de 7 andares. A voz dele era grave, cortante. Você é minha propriedade agora. Mantenha a pose, ou seu pai volta para estaca zero. Aí, minha gente, começou o inferno particular. Fomos morar na mansão dele, nos jardins. Uma casa que parecia um museu, toda de vidro e mármore, com seguranças em cada canto e piscina infinita. Eu morava em um palácio, mas me sentia numa prisão de ouro. Nossa rotina era um campo minado. Rafael era um maníaco por controle. Cada minuto dele era cronometrado. Ele acordava às 5, ia para a academia particular e saía para a empresa antes que o sol estivesse a pino. Eu só o via à noite, nos jantares formais ou quando tínhamos que comparecer a algum evento social. E quando nos encontrávamos, era guerra. A gente não conseguia passar 5 minutos no mesmo ambiente sem soltar faísca. Eu o odiava por ser tão frio, por ter me comprado, por ter transformado minha vida em um teatro. Ele me desprezava por ser a filha do devedor, a advogada que teve que largar a carreira para virar a esposa troféu. Você não sabe nem fritar um ovo, Isabela, e quer me dar lição de moral sobre gestão de crises. Ele me alfinetava, enquanto eu tentava argumentar sobre a injustiça do nosso acordo. Pelo menos eu tenho caráter, Rafael, e não preciso humilhar os outros para me sentir poderoso. Eu devolvia, com o peito queimando de raiva. Os empregados da casa, coitados, andavam nas pontas dos pés. Dona Cida, a governanta, uma senhora baiana de coração mole, tentava me consolar com bolinho de chuva, mas nem o doce amenizava o azedume da minha alma. O quarto principal era gigantesco, com vista para o skyline de São Paulo. Mas adivinha? Eu dormia sozinha. Nosso casamento era platônico, pelo menos em teoria. Rafael deixou bem claro. O acordo é sobre imagem, Isabela. Não se preocupe.
Não tenho interesse em você além do que é estritamente necessário para manter a farsa. Essa frase me atingiu como um soco. Eu devia me sentir aliviada, né? Afinal, ele era meu algoz. Mas a verdade é que, mesmo odiando a prepotência dele, havia algo em Rafael que mexia comigo. Ele era lindo. Lindo de um jeito perigoso. Alto, forte, com aqueles olhos castanhos que pareciam ler a sua alma, mesmo que estivessem sempre nublados pela indiferença. A atração era um bicho que rastejava entre a gente, invisível, mas palpável. Teve uma noite, voltando de uma festa da empresa, que a gente estava mais alcoolizado do que o normal. Entramos na mansão, ele tirou o paletó, jogou no sofá e desabotou o colarinho. Eu estava tirando os saltos, morrendo de dor. Você estava muito sorridente hoje. Quase pareceu real, ele disse com a voz rouca. Você também. Quase convenceu a todos que é um marido apaixonado, e não um sociopata que comprou a esposa. Retruquei, sem olhar para ele. Ele deu um passo na minha direção. O ar na sala ficou denso. Eu senti o cheiro do perfume caro dele, misturado ao cheiro de uísque. Você é muito atrevida, Isabela. Cuidado para não testar minha paciência. Eu levantei o queixo. Ou o quê? Vai me dar um castigo? Me prender no seu cofre? Ele me segurou pelo braço. Não com violência, mas com firmeza. Nossos corpos estavam a centímetros. Eu podia sentir o calor dele, a tensão muscular. Meu coração começou a bater descompassado. Você não faz ideia do que eu sou capaz, garota. Ele disse, os olhos fixos nos meus. A fúria e algo mais, algo proibido, queimando neles. Eu estava prestes a explodir, a gritar, quando ele me soltou abruptamente, como se tivesse levado um choque. Ele se afastou, respirando fundo, e a máscara de gelo voltou ao lugar. Vá dormir, Isabela, e lembre-se do seu papel. Eu corri para o meu quarto, trancando a porta, as pernas bambas. Eu odiava o poder que ele tinha sobre as minhas emoções. Essa atração era perigosa, uma traição à minha própria raiva. Mas, com o tempo, a convivência forçada começou a revelar mais do que apenas a arrogância de Rafael. Comecei a notar coisas estranhas. Rafael era um CEO, um homem de negócio, certo? Mas ele tinha habilidades que não combinavam com a rotina de planilhas e reuniões de acionistas. Primeiro era a segurança. A mansão não era apenas bem guardada, era um bunker. Câmeras infravermelhas, sensores de movimento que nem eu sabia onde ficavam e guardas que pareciam soldados de elite, não seguranças de condomínio de luxo. Eles o tratavam com uma reverência que ia além do respeito a um chefe. Parecia a lealdade militar. Segundo, eram os hábitos dele. Às vezes, no meio da noite, eu acordava e ouvia barulhos vindos da biblioteca, que ele transformou em um escritório particular. Eu passava pela porta e via a luz acesa e podia jurar que ele estava falando em outra língua. Não inglês de negócios, mas algo gutural, rápido, quase um código. Uma vez acordei com sede e desci para a cozinha. A porta do escritório estava entreaberta. Eu parei, curiosa, e vi Rafael de costas para mim. Ele estava na frente do computador, mas não estava olhando para a tela. Ele estava limpando alguma coisa. Era uma arma. Não uma arma de caça, dessas que gente rica tem para esporte. Era uma pistola, preta, tática, que parecia saída de um filme de ação. Ele a manuseava com uma familiaridade assustadora, desmontando e montando as peças em segundos, com a precisão de um profissional. Fiquei petrificada na porta. Perdeu alguma coisa, Isabela? A voz dele veio calma, mas o susto me fez dar um pulo. Ele virou, a arma já guardada em uma gaveta lateral. O rosto dele era uma máscara impenetrável, mas seus olhos estavam alertas, predadores. Eu só vim beber água, gaguejei, sentindo meu corpo tremer. Ele se levantou, cruzando os braços, apoiado na mesa de mogno. A cozinha fica do outro lado. Este aqui é o meu escritório.
e é proibido. O que você estava fazendo? Assinando documentos de confidencialidade, ele respondeu, sem piscar. A mentira era óbvia, mas ele tinha autoridade para me fazer calar a boca. Saí dali correndo com o coração na garganta. Um CEO, bilionário, limpando uma arma tática às 3 da manhã? Isso não era normal, gente. Aquilo era coisa de bandido, ou de outra coisa que eu não conseguia nomear. A desconfiança virou uma pulga atrás da orelha, e eu comecei a prestar mais atenção. Comecei a notar as cicatrizes. Ele sempre usava roupas que cobriam quase tudo, mas uma vez, na piscina, vi uma marca estranha no ombro dele. Parecia uma queimadura antiga, ou talvez uma marca de tiro que foi mal curada. E o jeito que ele se movia, ele era elegante, mas tinha uma postura de quem estava sempre pronto para um confronto. Ele nunca andava de costas para uma porta. Sempre verificava o ambiente antes de se sentar. Pequenos hábitos de quem vive sob ameaça constante. Eu tentei perguntar para Dona Cida, mas ela era leal a ele até a medula. Dona Isabela, o Dr. Rafael é um homem muito importante. Ele tem muitos inimigos no mundo dos negócios. É normal ter cuidado. Mas aquilo não era cuidado. Era paranoia ou preparo. A tensão entre a gente só aumentava, nutrida por esse mistério e pela atração que a gente teimava em negar. Até que, um mês depois do nosso casamento de fachada, o conselho da empresa dele bateu o pé. O tal negócio internacional estava prestes a fechar, e eles precisavam de uma prova de que a união era real, de que éramos um casal feliz e estável. Precisamos de uma lua de mel, Rafael. O vice-presidente, um homem gordo e suado chamado Dr. Mendonça, decretou durante um jantar de negócios. Rafael me olhou por cima do copo de vinho e eu vi a irritação pura nos olhos dele. Ele odiava a ideia de ter que fingir felicidade por mais tempo, mas era necessário. Certo, vamos viajar, Rafael concordou, com a voz tão fria que fez o Mendonça se encolher. Naquela noite, no escritório dele, que eu só entrei porque ele me chamou e eu estava tremendo, ele jogou uma pasta na mesa. Vamos para um resort exclusivo no Nordeste. É isolado, privado e não teremos a imprensa bisbilhotando. Ótimo. Assim eu não tenho que fingir que te aguento por tanto tempo, eu murmurei, cruzando os braços. Ele suspirou, esfregando a testa, visivelmente exausto. Olha, Isabela, eu sei que você me odeia. Mas na próxima semana, quando estivermos lá, você vai ser a esposa perfeita. Por 5 dias. Depois, voltamos à nossa rotina de briga e silêncio. E o que acontece se eu me recusar? Se você se recusar, o acordo é quebrado. E seu pai volta a ser cobrado. Você sabe a que preço, Isabela? A chantagem de sempre. Eu engoli o seco. Tudo bem. Eu vou. Mas não espere que eu sorria para você. Ele deu um sorriso de canto, um sorriso que não chegava nos olhos. Basta que você sorria para as câmeras de segurança, Isabela, e para os poucos hóspedes que verão a gente. O que ele disse a seguir, entretanto, me congelou. E mais uma coisa. Este resort é um lugar seguro, mas você vai seguir todas as minhas instruções. Não ande sozinha. Não fale com estranhos. E se eu disser para você correr, você corre e não pergunta nada. Entendeu? A mudança no tom dele era notável. Não era mais a arrogância do CEO, mas a ordem brusca de alguém que estava dando instruções de sobrevivência. Por que tanto drama, Rafael? É um resort de luxo, não uma zona de guerra. Ele se inclinou sobre a mesa e pela primeira vez vi um lampejo de algo que parecia medo, ou talvez preocupação genuína. Mas não era medo dele, era medo por alguma coisa. Você não sabe o que está dizendo, Isabela. A partir do momento em que casamos, você se tornou um alvo, e eu não quero ter que lidar com as consequências de um sequestro ou algo pior. O seu papel agora é me ouvir, sem perguntas.
Aquilo me atingiu em cheio. Um alvo? Sequestro? Eu comecei a montar o quebra-cabeça. A arma, a segurança extrema, os hábitos de vigilância. Rafael não estava apenas protegendo seus negócios, ele estava se protegendo de algo muito perigoso. E agora eu estava no meio do fogo cruzado. A lua de mel, que deveria ser a prova da nossa felicidade, era, na verdade, uma viagem de risco. E eu, a advogada forçada a casar, estava prestes a descobrir que meu marido CEO não era apenas um empresário frio, mas alguém com um passado sombrio que ele estava desesperadamente tentando esconder. Fiz as malas no dia seguinte, sentindo um frio na barriga que não era de excitação, mas de puro pavor. Aquele homem era um mistério, envolto em terno italiano, e eu estava indo para um lugar isolado com ele. O voo foi de jatinho particular, claro. Rafael não viajava como gente normal. A cabine era luxuosa, mas o clima era pesado. Ele estava no telefone a maior parte do tempo, falando em voz baixa com seu chefe de segurança, dando ordens que pareciam mais de logística militar do que de planejamento de férias. Checagem tripla dos perímetros. Ninguém entra sem o código de acesso. Mantenham satélites de olho. Eu fingia ler uma revista de moda, mas cada palavra dele era um tijolo na construção da minha teoria. Rafael era mais do que um CEO. Chegamos ao resort no final da tarde. Era de tirar o fôlego. Praia particular, bangalôs privativos, luxo extremo. Mas a sensação de isolamento era opressiva. Parecia que estávamos no fim do mundo. Nosso bangalô era de frente para o mar, 2 andares, piscina privativa, uma cama king size que parecia feita para um rei. Assim que entramos, Rafael trancou a porta com uma chave eletrônica, mas depois ativou uma trava manual que parecia de cofre. Não saia daqui sem mim, ele ordenou, jogando a mala no chão. Eu não sou sua prisioneira, Rafael. Neste momento você é. É para sua segurança. Ele estava tenso. As linhas de expressão no rosto dele estavam marcadas. Ele parecia estar se preparando para uma batalha, não para um coça-ombros na praia. Eu estava exausta e irritada. Fui para o banheiro. Precisava de um banho para limpar a poeira da viagem e o estresse. Quando saí enrolada na toalha, Rafael estava no quarto. Ele não estava de terno, mas de calça de moletom escura e uma camiseta justa. E ele estava descalço. Ele me olhou de cima a baixo. Pela primeira vez desde que casávamos, o olhar dele não era de desprezo, mas de pura, intensa atração. Aquele fogo proibido que tínhamos reprimido por meses acendeu de repente. Vista-se, ele disse, a voz mais baixa e rouca do que eu já tinha ouvido. Eu vou me vestir. Você não precisa ficar me supervisionando, eu respondi, tentando parecer controlada, mas minhas bochechas estavam queimando. Eu não estou te supervisionando. Eu estou checando o perímetro, ele murmurou, e eu sabia que era mentira. Ele deu um passo na minha direção, e eu recuei, encostando na parede. Isabela, nosso casamento é de fachada, não se esqueça disso. Eu não me esqueci, eu sussurrei, sentindo o cheiro dele invadir meus sentidos. Ele estava perto demais, eu podia ver o brilho nos olhos dele. Ele estendeu a mão e eu pensei que ele ia me tocar, mas ele apenas tocou a parede ao lado da minha cabeça, prendendo-me no lugar. Eu não queria isso, ele confessou, a voz quase inaudível. Eu não queria essa complicação. Que complicação, Rafael? A atração que você nega sentir? Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse lutando contra si mesmo. Sim, essa atração. Ela é um risco. Você é um risco. A tensão era tão grande que eu podia cortá-la com a unha. Eu estava cansada de lutar contra ele, e mais cansada ainda de lutar contra o que eu sentia. E se eu não quiser mais lutar? Perguntei, desafiando-o. Ele abriu os olhos. Eram 2 poços de escuridão e desejo. Ele não respondeu com palavras. Ele respondeu com um beijo. Não foi um beijo romântico. Foi um beijo de desespero, de raiva contida, de meses de frustração. Foi avassalador. Ele me segurou com uma força que me tirou o ar, me puxando para ele, exigindo uma resposta que eu dei de imediato,
com a mesma intensidade. Naquele momento, eu esqueci o acordo, esqueci a dívida do meu pai, esqueci que ele era meu algoz. Éramos apenas dois estranhos, consumidos pelo fogo que tínhamos tentado apagar. A lua de mel de fachada se transformou em uma noite de paixão explosiva. Na manhã seguinte, acordei sozinha na cama gigantesca. A luz suave do sol entrava pela janela e eu me sentia estranhamente em paz, mas também culpada. O que tinha acontecido? Eu tinha me entregado ao homem que eu odiava, o homem que me comprou. Levantei enrolada no lençol e procurei por Rafael. Ele estava na varanda, de costas para mim, falando ao telefone. Sim, ela está segura. Ninguém suspeitou de nada. O disfarce está funcionando perfeitamente. O disfarce. Eu parei, tentando entender o contexto da conversa. Nós temos que agir rápido. Se o chefe descobrir que eu estou aqui, com ela, tudo estará perdido. Eu forjei a minha morte por um motivo, e este casamento é o meu único escudo. Meu corpo gelou. Forjou a morte? Ele virou-se, me vendo parada na porta, e o pânico cruzou seu rosto pela primeira vez. Ele desligou o telefone na hora. Isabela, o que você ouviu? Eu não conseguia falar. Minha mente estava girando. O CEO, a arma, a segurança militar, forjar a morte. Rafael, quem é você de verdade? Minha voz era um sussurro trêmulo. Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos, e a máscara de CEO implacável caiu por terra, revelando um homem tenso, assustado e perigosamente real. Eu não sou apenas um empresário, Isabela. Eu sou um ex-agente. E o nosso casamento não é um acordo de negócios. É um disfarce para proteger você e a mim de um inimigo que está no topo do submundo de São Paulo. E ele acha que eu estou morto. O ar faltou nos meus pulmões. Eu tinha me casado com um fantasma. E agora eu estava na lua de mel com ele, no meio do nada, sabendo de um segredo que podia nos matar. Você é um ex-agente da PF? Eu era da Polícia Federal, da equipe de operações especiais. Eu estava investigando o maior esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de informações do país. O chefe dessa organização, eles o chamam de o Fantasma, descobriu que eu estava perto demais. Eles tentaram me matar. Eu tive que sumir. E o meu pai? A dívida? Seu pai era apenas um peão na jogada do Fantasma. Ele devia a ele, não a mim. Eu assumi a dívida para ter um motivo para me aproximar. Eu precisava de uma esposa, uma vida pública perfeita, para que o Fantasma pensasse que eu desisti da minha vida antiga e virei apenas um CEO rico e focado em negócios. Eu cambaleei, me apoiando no batente da porta. Você me usou, Rafael. Você me arrastou para o seu mundo de mentiras. Eu te protegi. Você não entende, Isabela. Se eu não tivesse feito isso, o Fantasma teria cobrado a dívida do seu pai de outra forma, talvez usando você como refém ou pior. Pelo menos aqui, sob a minha vigilância, você está segura. O casamento é o meu escudo, e você, infelizmente, se tornou parte dele. A minha raiva era imensa, mas o medo era maior. Aquele homem não era o CEO que eu odiava. Ele era um agente secreto, um homem que vivia à sombra da morte. E eu era a nova peça do seu jogo de sobrevivência. Olhei para o quarto luxuoso, para a praia paradisíaca lá fora, e percebi que a prisão de ouro havia se tornado um esconderijo perigoso. E o segredo sombrio que eu tinha descoberto na lua de mel era só o começo da nossa fuga. A farsa do casamento tinha acabado. Agora era sobrevivência, e eu estava casada com um homem que era literalmente um morto-vivo. Eu estava ali, enrolada no lençol, com o cheiro da praia e da noite anterior ainda na pele, e a cabeça girando mais rápido que turbina de avião. Eu tinha acabado de passar a noite mais intensa da minha vida com um homem que era literalmente um morto-vivo. Você forjou a sua morte? Minha voz saiu um fiapo, mal reconhecível.
Rafael não tentou mais mentir. Aquele CEO arrogante tinha sumido, substituído por um homem de ferro, mas com os olhos cheios de cansaço e urgência. Sente-se, Isabela. Temos que conversar. E não temos tempo para histeria. Histeria? Eu tinha acabado de descobrir que o meu marido era um ex-agente da PF que estava foragido e que eu era o escudo dele. Não me chame de histérica, Rafael. Você me comprou, me fez casar com você, me arrastou para sua vida de mentiras. E agora você quer que eu fique calma? Eu gritei, a voz ecoando no bangalô de luxo. Ele veio até mim, mas não tocou. Ele manteve a distância, o que era mais assustador do que se ele estivesse gritando. Eu entendo a sua raiva. Mas a raiva agora é um luxo que não podemos pagar. Você precisa entender a gravidade. O fantasma não é um agiota de esquina, Isabela. É um dos homens mais perigosos do país. Ele tem tentáculos na política, na polícia e no crime organizado. Ele é o motivo pelo qual eu tive que explodir um carro e deixar um corpo carbonizado para trás, para que todos pensassem que o agente K.O. estava fora do jogo. Agente K.O., o codinome dele. Seu pai se meteu com ele, através de um intermediário. O fantasma usa dívidas para chantagear pessoas influentes. Eu monitorei seu pai por meses, esperando a oportunidade de me infiltrar. Quando a dívida chegou ao ponto de não retorno, eu entrei na jogada. O casamento era o único jeito de te colocar sob minha proteção 24 horas por dia, sem levantar suspeitas do fantasma, que me conhece bem. Eu me sentei na beira da cama tentando processar a informação. A história do meu pai, a falência, o casamento, tudo era um teatro de espionagem de alto nível. E por que eu? Por que não outra pessoa? Porque você era a única peça que se encaixava perfeitamente. Advogada, com acesso a certos círculos, e o fantasma não desconfiaria que eu arriscaria minha fachada de CEO perfeito com a filha de um devedor. Parecia um acordo de negócios frio, o que é totalmente a minha cara de CEO. Ele estava falando sobre a própria arrogância como se fosse uma tática, e o pior é que fazia sentido. Ontem à noite, comecei, a voz falhando. Ele fechou os olhos novamente e via a luta interna. Ontem à noite foi um erro. Foi a quebra de todas as regras que eu estabeleci. Mas não muda nada. O risco continua o mesmo. Então, o que fazemos agora? Você me conta a verdade e espera que eu continue fingindo ser a esposa troféu? Rafael suspirou. Ele caminhou até uma das paredes de madeira do bangalô, apertou um ponto invisível e uma porta secreta se abriu. Ali, num compartimento escondido, havia equipamentos de comunicação, mapas digitais e, sim, mais armas táticas. A farsa do casamento acabou, Isabela. Agora é a fase 2. Esta lua de mel é o meu posto de comando temporário. Eu escolhi este resort porque ele foi construído por um ex-contato meu da PF. É um ponto cego para o fantasma. Mas não podemos ficar aqui para sempre. Eu estou juntando as últimas provas que faltam para derrubar ele de uma vez por todas. Mas ele está ficando impaciente. Ele percebeu que estou vivo. Meu coração disparou. Como ele percebeu? O fantasma é esperto. Ele notou que a Albuquerque Holding está crescendo rápido demais, em áreas que não faziam parte do meu plano inicial. Ele está investigando a origem do dinheiro. E ele vai investigar você. Ele vai checar a esposa troféu. Aí, minha gente, a ficha caiu de vez. Eu não era uma refém de luxo. Eu era uma isca. Você me colocou na linha de tiro. Eu te tirei do alcance dele e te coloquei no meu. É diferente. Mas agora que você sabe, você precisa ser útil. Eu preciso que você me ajude a decifrar alguns documentos. Seu conhecimento jurídico é a chave para entender as brechas que ele usa. Olhei para o arsenal escondido. Eu era uma advogada de direito civil e agora estava casada com um agente secreto, prestes a virar analista de inteligência. A vida é realmente uma piada de mau gosto. Tudo bem, eu disse, levantando-me e enrolando o lençol mais apertado. Eu te ajudo.
Mas você vai me contar tudo, cada detalhe. E você vai me ensinar a sobreviver. Rafael me olhou com uma ponta de respeito que eu nunca tinha visto. Justo, mas o treinamento começa agora. A lua de mel virou um campo de treinamento militar disfarçado de paraíso tropical. Esquece massagem na beira da praia e coquetéis coloridos. Nossa rotina era análise de documentos criptografados durante o dia e treinamento tático no final da tarde, na areia deserta, quando o sol estava se pondo. Rafael me ensinou a perceber a presença de câmeras escondidas. Ele dizia que o fantasma usava drones disfarçados de pássaros em áreas abertas. Ele me ensinou a andar sem deixar rastros na areia macia, a usar o corpo para se defender e, o mais importante, a manter a calma sob pressão. Se alguém chegar perto demais, você tem que manter a história, ele instruía, enquanto me mostrava como dar um golpe rápido para desequilibrar um agressor. Sorriso no rosto. Meu marido é ciumento, ele está me esperando no bangalô. Nunca demonstre medo. Medo atrai predadores. Nossas interações eram totalmente profissionais, mas a tensão física da noite anterior pairava como uma névoa salgada. Durante o treinamento, tínhamos que ter contato físico. Ele segurava meus pulsos para corrigir a postura ou colocava a mão na minha cintura para ajustar o centro de gravidade. Cada toque era um choque elétrico. Uma tarde, ele estava me ensinando a reconhecer padrões de movimento de um possível perseguidor. Você viu aquele homem no bar da piscina hoje, o que estava de chapéu de palha? Vi. Parecia um turista normal, lendo um livro. Ele estava lendo o mesmo parágrafo por 20 minutos, e ele estava sempre olhando para o reflexo do copo dele, não para você. Vigilância passiva. Se você não prestar atenção, Isabela, você morre. Eu engoli em seco. Aquele homem me dava medo, mas também me dava uma segurança estranha. O CEO frio se transformou no agente KO, e ele era impressionante. Ele era metódico, brilhante e, acima de tudo, um protetor feroz. O trabalho de análise jurídica era pesado. Rafael tinha coletado montanhas de evidências, contratos, transferências bancárias internacionais, offshores nas Ilhas Caimã. O fantasma não operava apenas com drogas. Ele controlava o fluxo de informações sensíveis, chantageando juízes, políticos e grandes empresários. O fantasma é a sombra, Isabela. Ele não suja as mãos. Ele usa a lei para se proteger. Rafael explicou, mostrando-me um esquema de desvio de verbas públicas maquiado como investimento em tecnologia. Isto aqui é uma obra de arte do crime, eu admiti, chocada. O que eu estou vendo é que a Albuquerque Holding, a sua empresa, é o ponto de convergência de todo esse esquema, mas de uma forma inversa. Exatamente. Eu usei a holding para interceptar as rotas de lavagem de dinheiro dele. Eu desviei os fundos antes que chegassem ao destino final. É por isso que ele está com raiva. Ele está perdendo bilhões, e ele acha que é um erro de sistema, não um inimigo ressuscitado. Nós passamos dias trancados, trabalhando lado a lado, dormindo em quartos separados, mas a intimidade era palpável. Não a intimidade física, mas a cumplicidade de quem compartilha um segredo de vida ou morte. Eu comecei a ver o homem por trás da armadura. Rafael não era frio por natureza, ele era blindado. Ele carregava o peso de anos de combate, a dor de ter perdido a vida que ele conhecia. Uma noite ele estava olhando para uma foto desfocada no computador. Era uma mulher, bonita, sorrindo. Quem é ela, Rafael? Perguntei baixinho. Ele demorou a responder. Era a minha noiva. Ela foi morta no atentado que eu forjei para minha morte. A explosão que deveria me matar levou a vida dela. O fantasma queria que eu sofresse, achando que eu tinha causado a morte dela. Meu peito apertou. Ele tinha perdido tudo. A frieza dele era luto.
Eu sinto muito, Rafael. Não sinta. Isso é o que acontece quando você tá perto demais do fogo. É por isso que eu não podia ter me envolvido com você, Isabela. Eu sou uma maldição. Ele se levantou, tenso. A culpa dele era quase visível. Mas, ao invés de afastá-lo, isso me fez sentir uma conexão mais profunda. Eu não o odiava mais. Eu o entendia. Você não é uma maldição. Você é um homem que está tentando fazer a coisa certa, mesmo que tenha que usar métodos errados, eu disse, aproximando-me dele. Ele virou-se, os olhos castanhos marejados de uma dor que ele tentava esconder. Não tente me humanizar, Isabela. Isso só complica as coisas. Já está tudo complicado, eu respondi. E então aconteceu de novo. A atração, misturada com o perigo e a cumplicidade, nos puxou. Não foi a explosão de paixão da primeira noite, mas um beijo mais lento, mais profundo, cheio de significado. Era a aceitação de que éramos parceiros em tudo, inclusive na cama de risco que havíamos criado. O problema é que o fantasma estava se aproximando. No 5º dia da nossa lua de mel, a gente estava na varanda, revisando os códigos de acesso. Rafael estava estranhamente quieto. O que foi? Perguntei. Ele apontou para o mar. Está vendo aquele barco de pesca pequeno ali no horizonte? Eu olhei. Era um barco simples, parecia um pescador local. Sim, o que tem ele? Ele está parado na linha de demarcação há 3 horas e não está pescando. Ele está monitorando. Mas você disse que este lugar é seguro. Era. Eu confiei na minha equipe de segurança, mas o fantasma é mestre em infiltração. Ele deve ter corrompido alguém aqui dentro, ou ele está usando tecnologia que eu subestimei. Naquele momento, o rádio de comunicação de Rafael, que estava sempre ligado na frequência de segurança, soltou um ruído agudo. Chefe, código vermelho. Temos um problema no perímetro sul. Um dos sensores de pressão falhou. Parece sabotagem. O rosto de Rafael ficou branco. Ele correu para o compartimento secreto e pegou a pistola tática. O bicho pegou, Isabela. Eles descobriram a nossa localização e não vão mandar um aviso prévio. O que fazemos? Eu estava tremendo, mas o treinamento dele me fez focar. Calma. Medo atrai predadores. Você vai fazer exatamente o que eu mandar. Agora. Você vai pegar o pendrive que está no meu laptop. Tem toda a prova lá. Você vai esconder no seu corpo. Não importa o que aconteça, você não pode deixar que eles peguem isso. Ele me entregou o pendrive, minúsculo. Eu enfiei na costura do meu sutiã esportivo. Se eles me pegarem, eles vão te procurar. E se eles te acharem, você vai ter que ser a esposa histérica, a vítima inocente. Não diga uma palavra sobre a PF, sobre o fantasma, sobre nada. E você? Eu vou ganhar tempo. Eu sou o alvo. Você é a distração. Ele me puxou para um abraço rápido, apertado. Não era um abraço de despedida, mas de urgência. Eu não me arrependo de ter te trazido para cá, Isabela. Mas se algo acontecer, você precisa fugir e procurar o Dr. Mendonça. Ele é um contato meu, ele sabe o que fazer. O código é Rei de Paus. Ele me soltou, e o agente K.O. estava totalmente no controle. Agora pro banheiro. Tranque-se. E se prepara pro inferno. Eu corri pro banheiro, o coração na garganta. Ouvi Rafael trancando a porta do bangalô principal e, em seguida, o som metálico de ele engatilhando a arma. Ele não estava esperando. Ele estava se preparando para a guerra. Eu me tranquei, respirando fundo, tentando lembrar das técnicas de respiração que ele tinha me ensinado. Olhei para o meu reflexo no espelho. Eu não era mais a advogada ingênua. Eu era a esposa de um ex-agente, com provas de um esquema bilionário escondidas no sutiã. De repente, ouvi um barulho alto, não de tiro, mas de impacto. Parecia que algo pesado tinha atingido a porta da frente. E então, silêncio. Eu estava prestes a abrir a porta quando ouvi a voz de Rafael, alta e clara, com a arrogância do CEO de volta. Quem tá aí? Eu vou chamar a segurança do resort. Vocês não sabem quem eu sou? Uma voz grave e masculina respondeu, com um sotaque de quem não estava ali para negociar.
Nós sabemos exatamente quem você é, Rafael Albuquerque. Ou deveríamos dizer, agente K.O.? Aquele som me gelou a alma. O fantasma sabia que ele estava vivo. E eles estavam ali, no nosso paraíso forjado. O som de vidro se estilhaçando veio em seguida. Não da porta, mas da janela lateral do bangalô. Eles estavam entrando. Eu ouvi a luta. Gritos, o som de móveis sendo derrubados, e então tiros abafados. 2, talvez 3. Eu agarrei a toalha no chão e a enrolei na mão, lembrando do que Rafael me ensinou. Use o que tiver. Eu precisava de um plano B. O banheiro tinha uma pequena janela de ventilação, muito alta, mas dava para o jardim lateral. Se eu subisse na pia, talvez eu conseguisse sair. Eu ouvi um gemido de dor. Era Rafael. O pânico me atingiu, mas eu forcei a calma. Eu tinha que sair e levar as provas. Eu subi na pia de mármore, quase quebrando o espelho. A janela era pequena, mas eu era magra. Eu forcei a abertura e me espremi, rasgando o ombro no processo. Caí no gramado úmido do lado de fora, a alguns metros da piscina privativa. Meu corpo doía, mas eu estava livre do bangalô. Eu me arrastei, me escondendo atrás de um coqueiro, e olhei para casa. A cena era caótica. 2 homens, vestidos de preto e encapuzados, estavam vasculhando o quarto. Rafael não estava à vista. Eu ouvi um dos homens falando no rádio. Ele não tá aqui, apenas a mulher, e ela fugiu. Meu coração parou. Eles achavam que Rafael tinha escapado. Eu precisava fugir, mas eu não podia deixar Rafael para trás. Eu me arrastei até a janela quebrada e olhei para dentro, com o máximo de cuidado. Vi Rafael. Ele estava caído no chão da sala de estar, perto da porta de entrada, com uma mancha escura se espalhando na sua camiseta. Ele estava ferido. Os 2 homens estavam no andar de cima, procurando por mim. Eu tinha uma chance. Corri agachada até a porta principal. Estava aberta, escancarada. Entrei na ponta dos pés. Rafael me viu. Ele estava consciente, mas respirava com dificuldade. Vá! Corra! Ele sibilou, com a voz fraca. Eu não vou te deixar, eu sussurrei, ajoelhando-me ao lado dele. O fantasma vai te pegar. Vá atrás de Mendonça. Eu ignorei. Eu precisava tirá-lo dali. Onde eles te acertaram? Ombro. Não é fatal, mas eu não consigo andar. Eu não tinha forças para carregá-lo. Ele era grande e pesado. Mas eu tinha inteligência. Onde está o carro mais rápido para fugir daqui? No hangar, próximo à área de serviço, mas tem guardas. Eu olhei para os fundos do bangalô. Havia uma trilha de serviço que levava à área de manutenção, longe da praia principal. Nós vamos pela trilha. Apoie-se em mim. Eu o ajudei a se levantar. O peso dele era imenso. Ele cambaleava, apoiando-se no meu ombro. A dor no rosto dele era excruciante. Começamos a andar, lentamente, em direção à trilha. Se for muito difícil, Isabela, me deixe. Salve o pendrive. Ele insistiu, ofegante. Cala a boca, agente K.O. Eu sou sua esposa e sua advogada, e eu não abandono meus clientes feridos. Eu retruquei, sentindo uma força que eu não sabia que tinha. Chegamos à trilha de serviço. Estava escura. A segurança do resort parecia ter sido neutralizada. Não havia ninguém. De repente, o rádio de um dos homens que estava no bangalô chiou. Encontramos rastros na areia. Eles estão indo para o sul, em direção ao hangar. Eles estavam vindo atrás de nós. Rápido, Rafael, mais rápido. Nós tropeçamos na escuridão, com o cheiro de sangue e terra molhada. Eu estava guiando um agente da PF ferido, fugindo de assassinos profissionais, no meio da minha lua de mel. Era inacreditável. Chegamos ao hangar, uma estrutura pré-fabricada de metal. Havia um único carro de luxo estacionado ali, um SUV blindado, preto. A chave tá no bolso interno do paletó que ficou no bangalô, Rafael gemeu. Ótimo, e agora? Ele apontou para um pequeno painel digital ao lado da porta do motorista.
Código de emergência. Rápido. Eu digitei o código que ele me deu, uma sequência de números que parecia aleatória, mas eu sabia que era a data de nascimento da noiva falecida. O carro destravou. Eu o empurrei para o banco do passageiro. Ele caiu pesadamente, gemendo. Entra no carro, Isabela. Eu me joguei no banco do motorista e liguei o motor. O SUV rugiu para a vida. Nesse momento, vi luzes vindo da trilha. Os homens do fantasma estavam chegando. Eu acelerei, saindo do hangar, rasgando o gramado. Para onde vamos? Para o aeroporto. De lá para São Paulo. Eu preciso de tratamento e você precisa entregar o pendrive para Mendoza. É o único jeito de sobrevivermos. Eu dirigi como uma louca pela estrada de terra que levava à rodovia principal. Olhei pelo retrovisor. Uma picape escura estava nos seguindo de perto. Rafael, eles estão atrás de nós. Acelera. O carro é blindado, mas não aguenta muito. Temos que chegar na rodovia. Eu pisei fundo. O carro balançava, mas era potente. Eu estava com medo, mas havia uma adrenalina nova, uma determinação de ferro. Eu não era mais a advogada indefesa. Eu era a parceira do agente K.O. Chegamos à rodovia. Eu virei o carro bruscamente e acelerei, fugindo do resort paradisíaco que agora parecia um campo de batalha. Rafael estava apoiado na porta, pressionando o ferimento. Você é boa no volante, Isabela, para uma advogada. Eu não sou só uma advogada, Rafael. Eu sou uma sobrevivente. E agora, eu sou sua motorista de fuga. A picape estava logo atrás. Eles estavam ganhando terreno. Eles vão tentar nos tirar da estrada, Rafael alertou, a voz tensa. Se prepare para o impacto. Eu agarrei o volante com as duas mãos, olhando para frente. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e vermelho. Um novo dia, uma nova fuga. Olhei para Rafael. Ele estava pálido, mas os olhos estavam focados. Rafael, se a gente sair dessa, você me deve uma explicação completa sobre como vamos derrubar o fantasma, eu disse. Se a gente sair dessa, Isabela, eu te devo a minha vida. E a partir de agora, não existe mais acordo de fachada. Nós estamos nisso juntos. E assim, minha gente, a lua de mel acabou de vez. Deixamos o paraíso para trás e entramos na estrada da guerra. Eu estava casada com um agente secreto ferido, fugindo de um chefão do crime. E a única coisa que me mantinha firme era o pendrive escondido e a mão de Rafael, que mesmo ferido, estendeu a mão para segurar a minha, num gesto de cumplicidade que valia mais que qualquer contrato. A vida de luxo tinha acabado. Agora era só a vida real. E ela era perigosa pra caramba. Tínhamos que chegar em São Paulo, e rápido. O fantasma estava à caça, e ele não brincava em serviço. A picape escura estava grudada na nossa traseira como carrapato. Eu nunca tinha dirigido tão rápido na vida, muito menos um tanque blindado no meio do Nordeste. O sol subia, e eu podia sentir o cheiro de borracha queimada e sal marinho. Eles estão se aproximando, Rafael! Gritei, desviando de um caminhão velho que parecia ter saído de um ferro velho. Rafael, pálido e ofegante, tirou a arma do coldre e a apoiou no console central. Ele estava com a mão pressionando o ombro, tentando estancar o sangue. Eles não vão atirar aqui. É rodovia federal, muito movimento. Vão tentar nos forçar para fora da pista, ele instruiu, a voz tensa. Quando eu disser, você vira bruscamente para a direita e depois para a esquerda. Tenta fazer um S. Um S a 150 por hora? Você quer me matar? É a única forma de desestabilizá-los. Confia em mim, Isabela. Eu respirei fundo, apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu confiava nele. Não no CEO arrogante, mas no agente K.O., o homem que tinha arriscado a vida para proteger a minha. Vai, agora! Eu girei o volante para a direita com toda a força e o SUV cantou o pneu, quase capotando. A picape atrás de nós hesitou. Eu girei para a esquerda e ouvi um barulho de metal raspando. Olhei pelo retrovisor. A picape tinha saído da pista, capotando na vala lateral, levantando uma nuvem de poeira e detritos. Conseguimos! Eu gritei, sentindo uma descarga de adrenalina pura. Rafael soltou um gemido e relaxou um pouco.
Bom trabalho, advogada. Agora diminui a velocidade. Temos que parecer turistas perdidos, não fugitivos do FBI. Eu dirigi por mais 1 hora, até chegarmos a um aeroporto regional minúsculo, a mais de 200 quilômetros do resort. Rafael me guiou para um hangar isolado, onde um jatinho particular, ainda menor que o dele, estava sendo preparado. Este é um plano de contingência. O Mendonça organizou. Ninguém rastreia este avião, ele explicou, enquanto eu ajudava a sair do SUV. O piloto, um senhor grisalho com cara de poucos amigos, nos olhou com indiferença profissional. Ele já estava sabendo do esquema. Dr. Rafael, entrem, rápido. O plano é voar baixo, fora do radar comercial. Embarcamos. Assim que estávamos no ar, eu usei o kit de primeiros socorros do avião para limpar e enfaixar o ferimento de Rafael. Ele suportou a dor sem reclamar, apenas mordendo o lábio. Você está bem? Perguntei, terminando o curativo. Ele olhou para mim, exausto. Estou vivo. E você me salvou. Você arriscou a sua vida por mim, Isabela. Depois de tudo que eu te fiz. Eu não arrisquei minha vida por você, agente K.O. Eu arrisquei pela justiça. E porque eu não ia deixar a prova principal do meu caso ser destruída. Eu menti, tentando manter a pose profissional. Mas o calor no meu peito era real. Eu tinha me apaixonado por ele. Pelo homem ferido e real que estava por baixo da máscara do CEO. E pelo pendrive, claro. Ele sorriu de canto. Um sorriso fraco, mas genuíno. A viagem para São Paulo foi tensa. Rafael ligou para Mendonça, usando um telefone criptografado. Rei de Paus, estamos chegando. Prepare o ninho. O ninho era um apartamento de cobertura no bairro de Higienópolis, discreto e com segurança de alto nível, mas que não estava ligado ao Albuquerque Holding. Chegamos de madrugada. Dr. Mendonça, o vice-presidente suado e gordinho, estava esperando. Ele não era um agente, mas um aliado de longa data de Rafael, um homem honesto que Rafael usava como fachada de lealdade corporativa. Ele ficou em choque ao ver Rafael ferido. Meu Deus, Rafael, o fantasma te pegou? Quase. Me trate, Mendonça. E chame o meu contato na área de inteligência. A hora de agir é agora. Mendonça, apesar do pânico inicial, providenciou um médico particular de confiança e cuidou de Rafael. Eu passei a noite ao lado dele, ajudando o médico a monitorar a febre. Ele estava fora de perigo, mas precisava de repouso. No dia seguinte, a cobertura virou o nosso quartel-general. Eu desenterrei o pendrive do meu sutiã, aliviada por ter cumprido a missão. Isso aqui vale mais que o PIB de alguns países, Isabela, Rafael disse, observando o pequeno dispositivo na minha mão. Eu conectei o pendrive a um laptop seguro. A montanha de dados apareceu na tela. O fantasma tá desesperado. Ele sabe que a morte do agente K.O. foi comprometida. Ele vai tentar fechar o cerco. Precisamos agir rápido. Rafael analisou, deitado, mas com a mente a mil. Eu mergulhei nos documentos. Como advogada, eu procurava a falha legal. O fantasma era esperto. Ele usava a lei para se proteger. Mas todo esquema tem um ponto fraco. Rafael, olhe isso. Eu chamei, apontando para uma cláusula em um contrato de aquisição da Albuquerque Holding. O fantasma está usando uma empresa de fachada em Curaçao para canalizar os lucros, mas há uma irregularidade na autenticação do procurador legal. É uma falha minúscula, de direito internacional privado, mas é suficiente para anular o contrato e congelar os ativos. Rafael se inclinou, ignorando a dor no ombro. Você está certa. É um detalhe que só um especialista em direito civil e internacional notaria. Eu estava focado demais na lavagem de dinheiro e nos códigos de segurança. Ele achou que um CEO de tecnologia não contrataria um advogado que prestasse atenção em vírgulas. Ele subestimou a esposa troféu, eu disse, sentindo um orgulho imenso. Você é mais do que isso, Isabela, ele murmurou, e o olhar dele era de admiração sincera. O plano começou a se desenhar. Precisávamos de um palco, e o palco perfeito era a festa de gala anual da Albuquerque Holding, marcada para dali a 2 dias.
O evento seria coberto pela imprensa e frequentado por todos os peixes grandes que o fantasma chantageava. Eu preciso aparecer. O fantasma deve pensar que eu estou morto ou em fuga. Se eu aparecer, ele virá atrás de mim. E quando ele vier, a gente o pega com a mão na massa, usando seu gancho legal. Rafael explicou. Você mal consegue andar. É loucura! Mendonça protestou, limpando o suor da testa. É a única chance. Isabela, você vai ser a estrela. Você vai estar ao meu lado. Se algo der errado, você entrega o pendrive para o contato da PF que estará disfarçado no evento. A tensão era palpável. Era a nossa última cartada. Eu fui ao evento vestida para matar, literalmente. Um vestido de seda esmeralda, saltos altíssimos e um sorriso de capa de revista. Mas por baixo do sorriso eu estava uma pilha de nervos. Eu tinha um ponto de escuta minúsculo no meu brinco, conectado a Rafael e ao contato da PF. Rafael chegou mais tarde, apoiado em uma bengala, parecendo um guerreiro ferido, mas com a postura impecável do CEO. Os ombros dele estavam tensos, mas ele emanava poder. A reação da plateia foi imediata. Sussurros, flechas de câmeras. O CEO, que tinha sumido por dias, aparecia ferido, mas acompanhado da esposa perfeita. Nós circulamos, mantendo a fachada. Rafael mal conseguia disfarçar a dor, mas a máscara de gelo estava de volta. Mantenha a pose, esposa, ele sussurrou no meu ouvido, enquanto sorríamos para um grupo de investidores. Estou mantendo, mas onde está o fantasma? Ele não aparece em pessoa, mas o braço direito dele, o Dr. Alckmin, o advogado-chefe, ele está aqui. Ele é quem assinou a procuração fraudulenta. Nós nos aproximamos de Alckmin, um homem de meia idade com um sorriso untuoso e olhos frios. Rafael, que bom vê-lo de pé. Onde você estava? Sua lua de mel foi agitada pelos boatos. Digamos que o mar estava turbulento, Alckmin. Rafael respondeu com a voz baixa e ameaçadora. E a bela Isabela? Espero que esteja aproveitando a vida de casada. Alckmin disse, me olhando com desconfiança. Eu dei meu melhor sorriso de advogada no tribunal. Estou adorando, principalmente a parte de analisar os bens do meu marido. Descobri coisas muito interessantes sobre as aquisições recentes, Dr. Alckmin. O sorriso de Alckmin vacilou. Rafael deu o sinal. Ele ativou o microfone do meu brinco, que estava conectado ao sistema de som ambiente da festa. Senhoras e senhores, a voz de Rafael ecoou pelo salão. Ele pegou um microfone no palco principal. Peço a atenção de vocês por um momento. Eu gostaria de falar sobre a Albuquerque Holding e o futuro dos nossos investimentos. Todos pararam, olhando para o palco. Há alguns meses, fui forçado a fazer um acordo de casamento para proteger a imagem da minha empresa. Na verdade, para proteger a minha vida e a da minha esposa, ele começou, e um murmúrio percorreu o salão. O que vocês não sabem é que eu não sou apenas Rafael Albuquerque, CEO. Eu sou o agente KO da Polícia Federal. E eu forjei minha morte para desmantelar uma rede criminosa que se infiltrou nos mais altos escalões do país. O choque era visível nos rostos de todos. Alckmin estava pálido e tentava fugir, mas dois homens discretos, os contatos da PF, o interceptaram. O líder dessa rede, conhecido como o Fantasma, usou a dívida do pai da minha esposa para me atrair. Ele tentou me matar 2 vezes e nos atacou na nossa lua de mel. Rafael apontou para o ombro enfaixado, mas ele falhou. Ele olhou diretamente para a câmera de transmissão ao vivo. Graças ao trabalho investigativo da minha esposa, doutora Isabela Albuquerque, ele me chamou para o palco. Nós temos a prova irrefutável de que essa rede criminosa opera sob a fachada de negócios legítimos. Eu peguei o microfone. A voz não tremeu. Eu era a advogada, de volta ao meu elemento. Dr. Alckmin e seus associados utilizaram uma falha no direito internacional privado para lavar bilhões. Essas provas já foram entregues ao Ministério Público Federal. E neste exato momento, todas as contas da empresa de fachada em Curaçao estão congeladas sob ordem judicial.
O pânico se espalhou entre os convidados. Alckmin começou a gritar, tentando negar. O fantasma não tem mais para onde correr. O dinheiro sumiu e seus tentáculos foram cortados. Ele está exposto. A operação foi rápida e cirúrgica. Em questão de minutos, a PF, que estava disfarçada, prendeu Alckmin e outros associados presentes na festa. O caos era total. Rafael me segurou pela mão, me puxando para fora do salão em meio à confusão. Conseguimos, Isabela. O fantasma não vai sobreviver a isso. Ele está isolado e sem dinheiro. Ele será preso em horas. Nós entramos em um carro de segurança e Mendonça, chorando de alívio, nos levou para um local seguro. Nos dias que se seguiram, a notícia explodiu no país. O CEO bilionário, que era um agente secreto. O casamento de fachada, que era um disfarce. A história era tão absurda que era totalmente crível. O fantasma, isolado em sua toca, foi pego tentando fugir para o exterior. A operação foi um sucesso total, graças à prova jurídica que eu encontrei. Mas o problema era... E agora? Rafael Albuquerque, o CEO, estava publicamente vivo, mas o agente K.O. tinha que sumir de novo, ou enfrentar a burocracia e os riscos de continuar na PF. Estávamos de volta à mansão dos Jardins, que agora parecia um porto seguro, não uma prisão. Rafael estava se recuperando, e o clima entre nós era completamente diferente. Não havia mais desprezo, apenas respeito e o amor perigoso que tínhamos descoberto. Eu não posso voltar a ser o CEO, Isabela. A Albuquerque Holding precisa ser limpa. E eu não posso voltar para a PF sem colocar você em risco novamente, ele explicou, enquanto jantávamos em paz pela primeira vez. E o que você vai fazer? Ele sorriu, aquele sorriso que derretia o gelo. O agente K.O. vai morrer de novo, mas desta vez, de verdade, pro mundo. Eu vou assumir uma nova identidade, em um lugar onde o fantasma e seus contatos nunca vão me procurar. Meu coração afundou. Você vai embora? Não sozinho. O casamento era um acordo para salvar seu pai, e ele tá livre da dívida. Mas agora, o casamento é real, Isabela. Eu te amo. Eu não posso viver sem você. Eu mal podia acreditar. O homem que me comprou estava me pedindo para fugir com ele. Você tá me pedindo para abandonar minha vida, minha carreira e virar uma fugitiva com um fantasma? Estou te pedindo para ser minha parceira, minha esposa, minha advogada particular e minha estrategista de sobrevivência. Eu preciso de você, mais do que eu preciso da minha vida antiga. Eu pensei na minha vida monótona antes dele. Pensei nas brigas, no perigo, na adrenalina. Pensei na noite em que ele me beijou, naquela intensidade que me fez esquecer tudo. E o que eu ganho com isso, agente K.O.? Perguntei, sorrindo. A promessa de que a nossa vida nunca mais será chata e a certeza de que você nunca terá que fritar um ovo para mim, a menos que seja para desviar a atenção de um assassino de aluguel. Eu ri. Era a proposta mais romântica e insana que eu poderia receber. Aceito, Rafael, mas eu exijo uma coisa: que no nosso próximo destino a gente tenha uma piscina infinita, e eu quero o meu próprio arsenal de armas táticas. Ele me abraçou, me beijando com a paixão contida que eu já conhecia. Fechado, Dr. Albuquerque. Algumas semanas depois, o mundo recebeu a notícia de que Rafael Albuquerque, o CEO enigmático, tinha morrido em um misterioso acidente de barco, durante um período de convalescença. A Albuquerque Holding foi reestruturada sob a liderança de Mendonça, agora um herói relutante. E eu, Isabela, a advogada que virou esposa troféu, desapareci junto. Nós aparecemos em um lugar ensolarado, bem longe de São Paulo, sob novos nomes e novas identidades. Rafael não era mais o CEO, mas era o meu marido, e ele estava seguro. E eu era a parceira dele. A vida não era fácil, ainda tínhamos que ser cautelosos, ainda havia riscos, mas agora enfrentávamos tudo juntos. Eu tinha uma nova carreira,
trabalhando discretamente em causas de direitos humanos e usando meu conhecimento jurídico para ajudar pessoas que precisavam de um fantasma do bem. Um dia estávamos sentados na nossa nova varanda olhando para o mar quando Rafael me entregou um envelope. O que é isso? Nossos novos documentos de identidade e um contrato. Abri o envelope. Era um novo acordo pré-nupcial, escrito por ele. Eu li a primeira cláusula. O casamento é baseado em amor, lealdade e na obrigação mútua de proteger um ao outro de qualquer ameaça, interna ou externa. Eu sorri. O acordo de família tinha virado um contrato de amor e sobrevivência. E a cláusula da dívida do meu pai? Perguntei. Substituída, ele disse, me puxando para perto. A nova cláusula diz: o devedor, Rafael, deve à credora, Isabela, uma vida inteira de felicidade e aventura. A quitação será diária e irrevogável. Eu o beijei, sentindo o calor do sol e a certeza do futuro incerto mais emocionante que tínhamos pela frente. Eu casei por um acordo de família com um CEO que me desprezava e descobri que ele era um agente secreto. Mas no final, minha gente, o que era para ser uma farsa se tornou a aventura mais real e apaixonante da minha vida. E eu, a advogada, finalmente me senti livre.